Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Professor Eduardo de Arquitetura, Desenho e Representação Gráfica. Eu vou retomar as últimas 4 aulas com uma revisão, porque na nossa última live, alguns alunos tiveram dúvidas com relação à produção da maquete. Então eu vou retomar as 4 aulas, tá? Rapidamente, fazendo um resumo, tentando passar rapidamente por todos os pontos que já foram abordados, para que vocês entendam e cheguem até esse ponto onde a gente já está entrando numa fase de acabamento. Tá? Primeiramente, nós falamos sobre os materiais, lembra? Eu falei, pega uma caixa de sapato, né? Separa uma caixa de sapato que ela vai ser a nossa base, tá? Para a gente já trabalhar numa proporção, numa escala, que eu vou retomando em instantes, para a gente já trabalhar nessa proporção. Tá? E aí eu falei de escala, muitas pessoas não entenderam muito bem sobre escala, e pedi para separar alguns materiais, papelão, papel, né? Papel mais rígido, folha de sulfite, grafite, cola, etc. Tá? Os materiais são todos lá. Eu só estou passando rapidamente, eu não vou entrar nos detalhes, porque vocês podem assistir nos vídeos do dia 5, foi esse primeiro dia que a gente falou dos papéis, né, do material. No dia 7 eu falei sobre a escala, né, sobre a proporção, e vocês puderam, eu espero ter acompanhado o que é a escala, qual que é a proporção que a gente está pensando em trabalhar. Né? Como a proporção de uma caixa é muito pequena, quer dizer, se a gente fizer na proporção que vocês estão acostumados, né, na escala 1 para 100, a escala 1 para 100 é a escala da régua, ou é a escala da régua do esquadro que vocês têm. Como vocês não usam o escalímetro, né, o escalímetro serve justamente para diretamente, de acordo com a escala, cada lado dessa tem uma escala. Como vocês não têm, a maioria não tem, então a gente está fazendo essa regrinha básica assim, sobre a proporção, lembra? O que nós hoje sabemos é que 1 metro equivale a 100 centímetros. Nós vamos trabalhar, né? Todo metro tem uns 100 centímetros, normal. Qualquer metro ou trena tem 100 centímetros. 1 centímetro, na escala que normalmente nós estamos trabalhando, se vocês olharem na régua aqui, 1 centímetro equivale, na escala 1 para 100, equivale a 1 metro. Tá? E nós vamos trabalhar na escala 1 para 25, escala 1 para 25, que equivale na tabelinha 1 metro igual a 4 centímetros. Tá? Vocês vão pegar, se vocês tivessem escalímetro, tá? Se eu colocar aqui na escala 1 para 25 e mostrar exatamente, tá? 4 centímetros, na escala 1 para 25 é 1 metro, nessa escala dá 4 centímetros. Então nós vamos fazer uma regra de 3 simples, né? Uma regra de 3 simples. Isso é matemática básica, né? Isso aqui não é uma super matemática. Fazendo a regra de 3, 1 metro igual a 4 centímetros. Se você tiver 2 metros, igual a x. Né? 4 vezes 2 igual a x. X igual a 8 centímetros. Então, quando vocês tiverem 2 metros, serão 8 centímetros. Se tiver 1,5 metro, vocês façam a conta. É simples, só multiplicando, tá? Então, eu falei sobre escala. Por quê? Na escala 1 para 100, olha a diferença de proporção. Né? Na escala 1 para 100, uma pessoa tem esse tamanho. Na escala 1 para 25 tem esse tamanho. Tá? Então, essa escala, essa proporção é muito melhor para a gente enxergar os objetos e as coisas que a gente vai estar trabalhando na escala. Correto? Daí, na sequência, eu falei sobre o mobiliário, no dia 12. Né? Eu falei sobre o mobiliário. Pedi para vocês colarem numa superfície rígida uma folha de sulfite, que exatamente vai caber dentro da nossa caixa de sapato. Tá? Isso aqui encaixa exatamente na caixa de sapato. Vai ficar um pouquinho menor no comprimento, mas esse seria o tamanho da nossa folha. E aí eu dei todas as referências de mobiliário, lembra? Para a gente cortar, né? Fogão, geladeira, lembra? Todas as pecinhas que a gente podia brincar com layout, a cama, certo? TV, geladeira, etc. Nós fizemos todos esses... Eu deixei as referências de mobiliário, os tamanhos, para vocês pesquisarem. O layout, talvez vocês tenham mais dificuldade, gente, mas é muito simples. Quer dizer, se você tem lá um papel, né, que é o tamanho que a gente estabeleceu. O meu estudo deu
um, dois, três, quatro, 5 ambientes, incluindo o banheiro. Lembra? Eu ainda falei, não esqueçam do banheiro. Tá? No meu layout, pegando os objetos, né? Eu fui brincando aqui, aqui cabe um quarto, a cama fica aqui, a cama fica assado. Né? Como isso aqui já está na proporção, nessa escala para 25, a gente brinca com ele. Não cabe nesse quarto, cabe aqui. Então fiz um quarto maior, aqui vai o armário, aqui um quarto menor para um solteiro, aqui um casal, criado mudo, armário e tal. Então com esses objetos, vocês vão brincando com isso, né? Para caber dentro desse espaço. Tá? Então por acaso o meu deu o resultado ficou mais ou menos assim, né? Ficou uma parede aqui, aí outra parede aqui, o banheiro ficou aqui, né? Eu fui por umas pecinhas aqui dentro, e o outro quarto aqui. Coloquei os tamanhos das portas, os tamanhos das coisas, tudo lá dentro. A porta, a representação da porta abre para cá, outra porta abre para cá. Aqui a cozinha e a minha área de serviço ficou aqui, né? E aqui o banheiro, a porta do banheiro e a porta da entrada da casa. Quer dizer, toda a parte externa é a caixa de sapato, tá? Então com isso a gente chegou no layout. Não necessariamente precisa ser igual. Depende se vocês querem uma casa que tenha só, sei lá, 2 ambientes. Você quer um quarto, fiquem à vontade. Vocês têm só um quarto, uma cozinha, digamos que você quer só isso. Né? E a entrada ao contrário, de repente entra por aqui. Vocês querem uma cozinha, uma área de serviço, né? E uma sala aqui, né? E aqui o quarto. Fiquem à vontade, o projeto é de vocês, tá? Só que tem que ter coerência, né? Essa circulação, isso que eu queria ter discutido com vocês, mas ainda não deu tempo. Tá? Então vocês fecharam o layout, começa a construir as paredes. Lembra do papelão, né? Aí corta as paredes, a gente vai começar a cortar, abrir portas, né? Como eu expliquei nesse mesmo vídeo do dia 12, do dia 19, como que abre essas paredes, tá? Uma vez ser feito isso, a gente já entra quase que nos acabamentos. Depois que eu defini o meu layout, eu comecei a pesquisar, pegar fotos de textura, né, para usar como piso, para usar como revestimento de parede. Né? Eu mostrei, né, os recortes de revista que eu fiz, né, usando algumas para decorar as paredes internas. Tá? E aí isso se torna mais fácil. Então a minha parede, lembra? Ficou isso, né? Uma vez que eu defini o meu layout, vocês começam a criar esses ambientes, tá vendo? Aí eu coloquei uns recortes aqui, olha, uma foto, como se fosse um quadro na parede, tá? E o piso, e aí a textura lá. Quando eu não tinha o material respectivo, eu peguei e desenhei, tá? Desenhei o piso. Aqui ficou o piso do banheiro, eu recortei de uma revista. Aqui eu desenhei o piso do quarto, eu pintei de marrom. Aqui eu achei uma textura que eu achei que parecia madeira. Aqui uma outra, tá? Então eu acabei usando isso como os revestimentos que eu preciso, tá? Então já estamos com a parede, já revestimos, tá? E agora nós vamos entrar na fase de acabamento dessas paredes. Por isso que eu não posso avançar muito, quer dizer, vou avançar na próxima. Nesta quinta-feira a gente tira as dúvidas, tá? A gente já marcou uma live às 16 horas, para quem tiver dúvida a gente conversar, mas eu quero que pelo menos vocês tragam alguma coisa para a gente conversar, tá bom? Espero que tenha entendido, foi meio rápido, mas estão todas nessas aulas, no dia 5, no dia 7, no dia 12, no dia 19 e no dia 26, tá bom? Então a gente se vê em breve. Se cuidem, um abraço, até mais. Tchau, tchau.